Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A prevenção do sofrimento psíquico entre jovens é um dos temas mais atuais e complexos quando se observa a saúde mental da população brasileira. Essa questão foi amplamente discutida aqui na Câmara por meio de um grupo de trabalho destinado ao estudo sobre o aumento de suicídio, automutilação e problemas psicológicos entre jovens, criado em 2021, e esse estudo foi recentemente concluído. Ele resultou num projeto de lei. Eu sou William França e é sobre essa proposta que, entre outras medidas, cria um comitê gestor da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que eu converso agora com a relatora em plenário desse projeto, deputada Soraya Santos, que representa o estado do Rio de Janeiro pelo PL. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada, William. É um prazer estar aqui com você. Cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo esse programa e dizer que, finalmente, a mídia começou a tratar mais diretamente desse tema, assim como o parlamento, porque esse tema envolve um tabu muito grande e um desconhecimento também. E tratar desse assunto na mídia, nas escolas, na saúde pública, ele começa a formar uma cadeia de proteção a esses jovens que estão sofrendo muito. Então, eu queria cumprimentar e parabenizar. Obrigado. E justamente esse é o intuito desse projeto que a senhora foi relatora em plenário, né? Aumentar esse nível de conhecimento, de disseminação da informação nas escolas, começando com tratando do tema com crianças e adolescentes, claro que dentro da sua ótica e guardadas os devidos cuidados, e também junto aos órgãos de saúde para que eles se atentem mais ao tema, não é isso? William, a gente fez o seguinte, a gente trouxe para a educação em todos os níveis, que quando você fala de sintomas de depressão, por exemplo, nós estamos no Brasil com muitas crianças sofrendo mutismo que se dá entre 3 e 6 anos de idade. Nós estamos com um alto índice de suicídio de jovens entre 11 e 14 anos nesse país. Nós estamos na curva crescente, ao contrário dos outros países que já vêm tratando. Então, esse é um tema que tem que ser colocado em todos os níveis escolares. Nós temos que fazer uma reflexão de que nunca se teve tanto acesso, mas se foi tão sozinho. E a gente tem que buscar esse sofrimento da alma humana. Essa dor da alma, ela às vezes é muito mais doída e te incapacita muito mais do que um tapa físico. E a gente precisa discutir isso. Então, a gente trouxe esse assunto para que o Ministério da Educação possa trazer mecanismos, por isso o comitê é importante, que ele vai envolver agentes de saúde, agentes da educação, da assistência, para que a gente possa ter, através desses olhares, mecanismo de medir. Será que aquele aluno está deprimido? A que ponto está deprimido? Ou se ele já está se mutilando? Porque nós estamos com um índice enorme de mutilação. Você vai lembrar que bem antes, que às vezes as pessoas falam que é no período da pandemia, William, mas você vai lembrar que bem antes da pandemia, algumas plataformas tiraram aquele like, que muitos jovens estavam sofrendo por conta da ausência do like. Ali as plataformas já identificavam esse sofrimento, essa frustração. Então, o que a gente está precisando nesse projeto e nessa comissão foi reunir tudo isso. Ouvir psiquiatras, ouvir pessoas da educação, desses setores todos, para ver de que forma o parlamento pode agregar valores e ajudar nessa divulgação e linkando esses poderes. Outra coisa que a gente trouxe para o projeto, que é muito importante, foi a notificação compulsória. Isso, aí eu falo. Hoje a senhora citou aí que os números são expressivos, mas é um número subestimado, porque não há uma obrigatoriedade nessa notificação, né? Exatamente. E você, para tratar alguma coisa, você tem que ter dado histórico, você tem que saber se está mais regionalizado, em qual faixa etária. A gente tem uma noção por aqueles que são registrados. Mas você imagina o que é subnotificado. Normalmente são registrados apenas os óbitos, né? Os óbitos. E não aquele processo que a pessoa participou de um ato de tentar contra a própria vida ou se automutilou, não é isso? Exatamente. Isso não aparece em lugar nenhum. Isso não aparece. Então a gente precisa trazer isso. Colocar luz sobre isso. Colocar luz. Falar, discutir em sala de aula. Lógico que o educador vai saber melhor do que ninguém, o Ministério da Educação vai saber de que forma vai diluir esse assunto. A gente não está preocupado se isso não vai estimular. A gente está preocupado em dar ferramentas para que o jovem se perceba. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, quando a gente tratou do feminicídio, que é um crime evitável, aliás, eu acho que é o primeiro e único crime que eu conheço assim evitável. Se
a rede de proteção funcionasse. E muitas vezes é a ausência da informação. Quando você começa a levar palestras para a sala de aula, o próprio aluno faz o gatilho. Ele se vê naquela situação. Então, às vezes, você percebe alguém da sua família, às vezes você percebe um colega do lado. O próprio professor vai ter mecanismo, eu espero que em breve, de um questionário que, na avaliação, já vai mostrar que está tendo algum sofrimento que ele não percebe. O projeto da qual a senhora foi relatora, ele enfatiza muito a necessidade de fazer capacitação de educadores e de profissionais de saúde, não é isso? Perfeitamente. Tanto que a proposta inicial era de educação, não é educação, é capacitação. Vejam, os agentes de saúde, eles são muito bons naquele aspecto da educação em outro, da assistência em outro. Quando você faz um comitê, você consegue trazer mecanismo que pode ser divulgado para todos os setores. Mecanismo de quê? De identificação, para que você possa tratar. Eu sou de uma geração, William, que quando você falava de psiquiatra, parecia que psiquiatra estava tratando de loucos. Gente... Quando se tratava de falar a palavra câncer, né, muitos antigos sequer mencionavam essa palavra por um tabu, por um receio, não é isso? Exatamente. E isso está muito amarrado no subconsciente, como se tivesse um tabu induzindo que a pessoa era incapaz. Não. Depressão é doença. Nós precisamos tratar isso como doença. E você precisa ter medicamento para ajudar. Então, a diferença do psicólogo do psiquiatra é justamente que o psiquiatra tem condição de medicar. Então, é preciso mudar esse conceito, entender que a saúde mental ela é fundamental para ser a sapata da autoestima, da plenitude, para você se realizar como ser humano. Então, nós precisamos de derrubar todos esses tabus, entender melhor o papel desse médico que pode ajudar com uma medicação, aquele sofrimento diminuir, buscar um equilíbrio. A senhora cita no seu projeto criação de protocolos, porque hoje a coisa corre muito pela experiência ou pela vontade ou pelo voluntarismo de alguns profissionais, mas não há uma coisa estabelecida no país, não é isso? Exatamente. Todos esses temas que eu falei agora há pouco foram a partir de protocolo. A partir de protocolos, porque você não tem tempo, por exemplo, volta ao feminicídio, você não tem tempo de capacitar todo mundo que está na ponta. Mas se você tem um formulário, você imagina assim, William, eu vi um corpo no chão, aí eu vejo se tem perfuração no seio, se tem perfuração no... Só o indício, a cena do crime, já vai me dizer se é ou não vai ser um feminicídio. A mesma coisa é a dor da alma, a mesma coisa é a depressão. Você tem que ter protocolos para que na avaliação, por exemplo, em sala de aula, o professor já perceba que tem algo a mais que precisa ser tratado. Porque existem níveis e formas de depressão. E essa depressão, muitas vezes, é camuflada por uma pessoa muito alegre, né? Ela vai disfarçando. Quando vê, já está num estado muito avançado. Mas, mesmo assim, essa pessoa dá outros sinais. Então, a gente precisa conhecer isso. E a gente tinha de colocar essas informações num único canal. Como se trata de doença, veja, doença, a gente colocou e fez a opção que todas as informações vão para o Ministério da Saúde, para o Sistema Único de Saúde. É disso que eu ia tratar. O projeto prevê que as escolas devam notificar o SUS dos casos identificados no âmbito escolar, não é isso? Claro. Primeiro, você vai ter uma única fonte de informação. Segundo, é o Ministério, em se tratando de doença, que melhor pode orientar todos os demais. O que fazer com esse volume de informação? Então, o papel da educação vai ser mandar informação. Eu tive uma criança de tantos anos com mutilação, as características que, de repente, eles vão colocar. Mas o Ministério tem que pensar como tratar desta doença. Que é uma questão de saúde mental que abrange outras áreas também. A senhora falou rapidamente aí da pandemia. Muito se diz que a pandemia agravou todos esses problemas mentais, não é isso? Na verdade, a pandemia deu luz. Por exemplo, a pessoa diz assim, aumentou o nível de violência doméstica, ou violência contra a criança ou contra o idoso. William, o agressor estava dentro de casa. Então, aumentou porque estava dentro de casa, né? Melhorou porque a gente criou protocolo de você poder fazer um boletim por online, não ter que ir, porque o agressor estava dentro de casa, você não podia nem sair. Assim vai ser essa questão da saúde mental. Você tem que ter protocolos e mecanismos, senão não vai ter jeito de você tratar. Porque o que eu quero te dizer é que no Brasil nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia. Não aquela que nós passamos, uma pandemia
emocional. A Covid, eu volto a dizer, ela não agravou, ela deu luz, porque às vezes o pai e a mãe não percebiam, porque eles estão... No corre-corre do dia a dia, nem do dia a dia. E aí você começa a ver, quando eu falo que nunca se teve tanto acesso e foi sozinho, às vezes você está numa escola, grupo de pais, que discute a avaliação do aluno pelo WhatsApp. Então eles não estão percebendo uma série de detalhes. Quando a criança está dentro de casa, ele começa a perceber. Se você olhar, por exemplo, fazendo um paralelo, nós aumentamos enormemente o registro de autismo. Será que as crianças ficaram autistas na pandemia? Ou as campanhas, os protocolos chamaram a atenção dos pais que estavam no dia a dia com as crianças? Passaram a enxergar características, no caso, típicas do autismo. Típicas do autismo. Assim está sendo a doença, essa dor da alma. Nós precisamos entender que essas ferramentas de internet, elas têm que nos aproximar e não nos afastar. Também eu ia tratar desse tema, o nosso tempo já está acabando, mas é importante a gente falar que as empresas provedoras de conteúdo digital devem também cuidar desse assunto, não é isso? Eles já, inclusive, vêm cuidando. Quando eles percebem, por exemplo, em várias situações, como eu venho acompanhando, assunto de pedofilia, eles já vão lá e tiram. Essa tentativa de suicídio, ou pessoas com palavras-chave, eles tiram. O que a gente quis colocar no projeto, até como forma de valorização do que a política dessas plataformas vem contribuindo para a área social. Então, nós temos que juntar todos esses entes públicos, o ente privado e a sociedade civil. Nessa hora vai dar certo. Muito bem. Deputada, é importante também que a gente aproveite esse momento aqui para falar dos canais que já existem, estão disponíveis para aquelas pessoas que, por algum motivo, estão passando por alguma dor, têm uma necessidade de conversar. Esses canais já existem, o mais acessível deles, o mais comum, é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, não é isso? Isso, e a gente precisa divulgar e falar para as pessoas, não tenham dúvida, denuncie, não é denúncia, na verdade registrem, peçam ajuda, porque isso é um assunto que todos nós temos dificuldade de lidar. Nós estamos falando aqui de uma dor muito profunda do ser humano, seja ele criança, adolescente ou adulto. O índice de suicídio entre adultos também é muito grande. Entre idosos também, né? Muito grande. Então, deputada, para acessar o CVV, basta ligar 188, é uma ligação gratuita, ou também pode acessar pelo site www.cvv.org.br, não é isso? É isso. Deputada, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Palavra Aberta. Mais uma vez eu te agradeço e parabenizo pelo tema. Nós não podemos tratar esse tema com tabu, nós precisamos ajudar as pessoas a se informarem melhor. E a mídia é um grande fator de transformação cultural da sociedade. Eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 2847 de 2022, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Convido você também a participar e acompanhar nossos assuntos nas redes sociais da Câmara, pelo Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.